Nós vamos compartilhar 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, do qual nós vamos falar sobre a temática, a resposta da oração. Amém? Amém. Como eu havia dito anteriormente, vocês já viram o cenário que às vezes as pessoas vão orar e querem uma resposta rápida de Deus. E às vezes, se Deus demora, as pessoas acham ruim, as pessoas se lastimam e perdem aquela expectativa, porque Deus demorou para responder. Nós entendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se a Bíblia ensina que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, então imagina quantas coisas Deus pode fazer num dia. Se 1000 anos é como se fosse um dia. Mas vamos lá, o que eu quero compartilhar com vocês? De novo, eu vou reformular a pergunta. Alguém já pediu a Deus alguma coisa e demorou tempo para Deus responder? Eu creio que todos nós. E às vezes nós ficamos desanimados porque Deus demora para responder. Às vezes nós ficamos em maus lençóis porque Deus não respondeu. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos duas pessoas importantes, ou três. Elcana, que era o sacerdote, Ana, esposa dele, e também Penina, que também era esposa. Aí você pode me perguntar, então quer dizer que existia poligamia naquele momento? Pode ser que existia poligamia, mas ao mesmo tempo, qual era o cenário que o pessoal estava vivendo ali? Ana estava triste, porque o seu útero, a sua madre, estava fechada. E ela queria ter o privilégio de dar um filho para o seu esposo, para Elcana, sacerdote, um filho homem. E ela ia e orava e movia os lábios para falar com Deus. Até que, pelo costume judaico, quando a mulher não consegue dar um filho para o esposo, ela é trocada, ela é deixada de lado, e o marido pode procurar ter outra mulher, deitar com outra mulher, ou ter essa mulher como mulher dele. Numa cultura machista como era o judaísmo, imaginamos o sofrimento desta mulher. Imaginemos o quanto foi difícil para ela viver todo esse cenário, esse drama, quando envolvia ela, Ana, envolvia Elcana, seu esposo, e envolvia Penina. Muito bem, a Ana era estéril, e o seu marido, como eu disse, ocupava cargo de sacerdote. Diz para vocês também que Elcana poderia estar vivendo a poligamia. Mas tudo isso tem um porquê. Será que a poligamia era tolerada? O que é poligamia? É quando o homem tem duas esposas, duas mulheres. Isso chama-se poligamia. Muito bem. O que existia dentro de Ana? Um espírito de amargura. Que cada um de nós já tivemos este momento de amargura, porque a circunstância que ela estava vivenciando, o momento que ela estava vivendo, ela não tinha possibilidade nem condições de gerar filhos. E ela se refugiava onde? Ela se refugiava no templo. Ela ia no templo ou sinagoga, e lá ela ia e conversava com Deus. Deus seria a resposta para a aflição dela, para a angústia dela. Ao mesmo tempo, a oração dela não era gritando, não era pulando, não era gesticulando, mas simplesmente movendo os lábios. Ela queria sair daquela situação que não era plausível, que não era bom. Vale lembrar que ela estava vivendo um momento de angústia. Ela queria ter o privilégio de ser mãe, mas ter filho. Eu já encontrei várias pessoas que são mãe e não conseguem gerar filhos. É horrível. Essas pessoas que muitas das vezes levantam a situação e falam, eu
não acredito que Deus não tenha possibilidade de me dar um filho. Mas o que chama a atenção é que nesse refúgio dela, no templo, na sinagoga, o sacerdote Eucana, o marido dela, fez juízo porque viu ela mexendo os lábios e falou assim: escuta, tu tá bêbada? É melhor você parar com esse vinho está deixando você esclerosada, está deixando você atrapalhada. Para de tomar esse vinho. Eu estou olhando e vejo que você está embriagada. E ela respondeu: meu senhor, eu não estou embriagada. Meu senhor, eu estou conversando com o Senhor, eu estou conversando com Deus, eu estou conversando com o Eterno. Será que isso alegrou o coração dela? Ou o coração dele? Por quê? Ela era considerada uma mulher indigna e uma mulher desprezada. E naquele momento que ela está conversando com Deus, com certeza aquilo consolava ela. Com certeza ela encontrava em Deus um aparato. E ao mesmo tempo que ela encontrava um aparato, ela estava prestes a receber um presente de Deus. Vamos pegar aqui o gancho do garoto Enzo, que todos estão olhando para ele. Para a Aline, ele é um presente de Deus. Amém. Para a Dalila, são gerações diferentes, mas é um presente de Deus. A geração do Enzo é uma, a geração da Dalila é uma, e a geração da Aline é outra. Mas não deixa de ser um presente de Deus. Então o que estava prestes a acontecer com Ana, ela recebeu um presente de Deus. E acredito ela que de tanto orar e de tanta humilhação, Deus ouviu a oração dela. E deu para ela um filho chamado Samuel, que quer dizer ouvido por Deus. E ela dedicou esse filho, ela consagrou esse filho a Deus. E quem foi esse filho que ela consagrou a Deus? O que ele fez? Por que esse filho? E para que esse filho? Quando você consagra uma pessoa a Deus, consagra uma pessoa ao Senhor, é Deus que cuida, é Deus que dá o desígnio, ou mostra o caminho, ou mostra o atalho. É Deus que permite que a pessoa até se perca, para depois ele puxar, como se fosse um pescador puxando a linha ou enrolando a linha, e vem todas as qualidades, e vem aquele peixe, ou grande ou pequeno. Deus muitas das vezes faz isso. E no caso de Ana, ela deu um nome para o filho, ouvido por Deus, devido a ela ter orado, devido a ela ter falado com Deus, e agora ela estava para viver o melhor momento, porque até ali ela era humilhada, ela sentiu-se indignada, mas a partir do momento que Deus começou a ouvir a resposta, ou Deus deu a ela a resposta, ela se considerou outra pessoa. Por quê? De indigna, ela começou a ser aceitada. O marido começou a olhar para ela com outros olhos, com um olhar de aceitação. Porque a coisa mais difícil quando o marido olha para a esposa com um olhar de reprovação. Era simplesmente isso que ele olhava para ela, olhar de reprovação. Mas estava ali uma mulher que conversou com Deus e dedicou e apresentou esse filho nas mãos de Deus. E Deus começou a dar o que? A resposta. Deus começou a fazer o que? Mostrar que Ele é Deus. Se um de nós tivemos essa experiência, Ana teve. Ana teve a experiência de perceber que Deus é Deus através da oração. Amém? Amém. E agora? Se ele veio ao mundo, quem era esse Samuel? Quem era esse Samuel? Samuel foi casado. Samuel teve filhos. O nome dos filhos dele é Joel e Abiás. E esse Joel, ou melhor, e esse Samuel no texto não fala o nome da esposa dele, mas ele foi casado e teve filhos. E sendo adulto, Deus fez com que Samuel crescesse, amadurecesse, e o homem que foi consagrado por Deus, agora ocupa-se um cargo no templo de três cargos: juiz,
sacerdote e profeta. Aí a pergunta é: isso é um presente de Deus. A mãe não gostaria de ver o filho perdido. A mãe não gostaria de ver o filho nas mãos do diabo. A mãe não gostaria de ver o filho sendo engolido pelo sistema. Mas ela apresentou, ela consagrou. Em Juiz capítulo, ou melhor, 1 Samuel 7, 6 a 15, lá diz que ele foi juiz. Em Atos 3, 24, diz que ele foi profeta. E também em 1 Samuel 7, 9, diz que ele foi sacerdote. 3 cargos importantíssimos para quem foi dedicado, para quem foi consagrado a Deus. Mas tudo isso mediante a resposta da oração da mãe. A mãe orou. A mãe se humilhou diante do Senhor. Amém? Amém? Aí, quais são os principais pontos importantes da vida desse homem que foi consagrado e dedicado ao Senhor? Porque teve pontos importantes. Um dos pontos importantes que nós vemos na vida dele, que ele foi o primeiro fundador da monarquia de Israel. Por que ele foi o primeiro fundador da monarquia de Israel? Porque ele constituiu o primeiro rei, que foi Saul, e ele constituiu o segundo rei, que foi Davi. Tudo através dele. E ele também instituiu a primeira escolha do profeta em Ramá, que está em 1 Samuel capítulo 19, verso 18. Tudo isso porque foi a mãe dele que o consagrou, que apresentou ele ao Senhor. Então ele ungiu o primeiro rei de Israel, ele ungiu o segundo rei de Israel. Então, se nós olharmos para a mãe dele era para ser a melhor mãe do mundo, a mãe mais feliz, a mãe mais contente. E que se nós olhássemos, nós iríamos dizer: alguns de vocês, eu gostaria que minha mãe fosse assim. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Eu estou trazendo essa palavra para você nesta noite, porque nós temos que crer na resposta de Deus. Ela creu. Por mais que foi indignada, humilhada, ela creu. Nós também podemos passar por esse mesmo processo, indignado, humilhado, chateado, mas nós temos que crer que a nossa oração é a resposta de Deus. Aleluia. Nós não podemos achar que nós somos rejeitados e que Deus não olha para nós, que Deus não nos vê. Deus está olhando o que nós estamos passando. Deus está olhando o nosso flagelo, porque muitas das vezes nós passamos por situação de flagelo. E às vezes as pessoas não sabem o quanto dói o desprezo. Ninguém sabe o quanto dói o desprezo. Ela era desprezada, por isso ela vivia uma situação de amargura. Mas ela também viveu um momento feliz, porque ela recebeu um lindo, grande, maravilhoso presente de Deus, que foi um filho, do qual ela consagrou a Deus e que ocupou cargo nas casas de Deus. Imaginemos o contrário, se ela não servisse a Deus, ou servisse uma outra entidade, e era apresentado por caboclo, para outros deuses, mas não foi isso. Ele foi apresentado ao Deus eterno, ao Deus que cuida de tudo, a Deus que olha tudo, a Deus que vê todas as coisas. Aí chama a atenção que esse profeta Samuel, ou esse juiz Samuel, ou esse sacerdote Samuel, chegou à velhice. E ele morreu de velhice, como está em 1 Samuel, capítulo 12, verso 2. A pergunta é: valeu ou não valeu a pena a mãe falar com Deus? Eu digo que valeu. Valeu ou não valeu a pena ela estar na sinagoga se refugiando? Quando você vem para cá, você vem se refugiar em Deus. Então venha. Quando você vem para cá, você vem se refugiar em Deus. Então venha. Quando eu venho para cá, eu venho me refugiar em Deus, me afugentando dos prazeres, das coisas que são lá do mundo, que são do mundo. A mentira, o adultério, a fornicação, o pecado é do mundo. E quando eu refugio em Deus, eu encontro em Deus a vitória. Aleluia.
Então nós temos que nos refugiar em Deus, refugiar no Senhor. É isso que ela fez. Ela descobriu, antigamente falavam-se muito que a oração é a chave da vitória. Com a oração, você abre portais. Eu acredito que nós estamos vendo os portais sendo abertos. E abriu de uma tal forma que o mundo está esquisito e estranho, porque os portais foram abertos. Se deduz que quando aconteceu o eclipse, agora dia 8, de segunda-feira passada, se não estiver equivocado, abriu-se muitos portais, por isso ficou o eclipse ficou escuro a parte da lua, e se deduz, de acordo com os estudiosos, principalmente da linha judaica, que os portais foram abertos. Aí quando os portais é aberto, logo em seguida, o que aconteceu essa semana? Israel foi atacado. Israel foi atacado. Mas Israel é a menina dos olhos de Deus. Mesmo se todos os países se levantarem e forem contra Israel, estão mexendo com a menina de Deus, ou os olhos de Deus. Israel é os olhos de Deus, porque eles são eleitos, eles são escolhidos, mas eles provavelmente apresentarão essa nação ao Senhor, que nem agora as nações estão querendo se reunir e atacar Israel. Vamos voltar um pouquinho. Eu disse a vocês que os portais foram abertos. Os portais foram abertos não é só nesse sentido de guerra em Israel. Se nós voltarmos um pouquinho, guerra entre Ucrânia e União Soviética, guerra entre Venezuela e Guiana, corre risco de estourar uma guerra no Brasil sobre tudo que está acontecendo. Só para quem vê o cenário, tudo que está acontecendo, corre risco de acontecer uma guerra, talvez uma guerra não de porte mundial, uma guerra civil no país. Então nós precisamos de uma resposta de Deus para nós nos tornar mais firmes. Tem muitas pessoas que colocaram na cabeça que, eu não estou falando para ninguém fazer isso, tá? Mas quem você sentir de Deus, faça. Tem muita gente que colocou na cabeça que o segredo é eu ir para o campo, eu morar no campo, para que Deus possa olhar para mim, porque eles possam a qualquer momento regular, porque quando você está no sistema, eles controlam a sua água, eles controlam o seu gás, eles controlam a sua energia, eles controlam tudo. Então, se os portais foram abertos, algo vai acontecer. Eu e você precisamos de uma resposta de Deus. Foi o que Ana fez. Ana foi buscar a resposta de Deus. Era para filho. Nós temos que buscar a resposta de Deus sobre esse sistema que está acontecendo. Ou vocês não estão percebendo que o mundo está diferente? Não tem mais amor. As pessoas matam o outro por briga no trânsito. As pessoas ficam de mal por nada. Diz: eu não gosto de você, sem ter feito nada. Os portais foram abertos por guerra política, porque você é de fulano, eu gosto de ciclano, eu sou de Bolsonaro, eu sou do outro lá. Não, os portais foram abertos para destruir tudo. Pode perceber que quem está sendo perseguido são os conservadores. São aqueles que dizem que querem andar na linha. E a tendência não é melhorar, a tendência é piorar, porque é bíblico a volta de Jesus. Então eu não posso ser aqui um cristão sensacionalista, antibíblico, dizendo que nós não estamos perto da vida de Jesus. Eu sei que alguém vai falar: falta muita coisa para acontecer. Concordo, falta muitas coisas para acontecer, mas os elementos estão apontando que Jesus está às portas. Os sinais apontam que Jesus está à porta. E Jesus falou assim: os sinais seguirão aos que creem. Quais são esses sinais? Sim, fenômenos na lua, fenômenos na terra, fenômenos na humanidade, fenômenos na igreja, fenômenos em tudo, apontando que Jesus vem vindo. Amém. Aleluia. Apontando que Jesus vem vindo. E o que nós precisamos fazer? Igual Ana, simplesmente orar, falar com Deus, conversar com Deus. Samuel foi a resposta da oração. 1 Samuel 1:27.
E depois, olha a resposta de oração, e Samuel se transformou num homem de oração. Ele entrou em crise. Samuel entrou em crise quando levaram a arca de Deus. E agora, a arca de Deus simbolizava a presença de Deus para o povo de Deus, tanto que colocaram mediante ao Deus Dagon, e determinado dia o Deus Dagon caiu morto, ou melhor, caiu no chão e ficou lá. Por quê? Não se compara o Deus eterno com qualquer outro Deus. O nosso Deus é diferente. Posso ouvir um glória? Glória a Deus! O seu Deus é diferente. Mesmo que você queira a resposta rápida, o seu Deus é diferente. O meu Deus é diferente. O seu Deus é diferente. Amém? Amém. Como que ele reagiu em tempo de crise? Ele foi fazer oração em jejum. E a arca foi o quê? Devolvida, porque ela estava incomodando. Ele tinha tudo para ficar bravo, ele tinha tudo para espraguejar. Por que fizeram isso com o povo de Deus? Levaram a arca, mas ele foi justamente aquilo que a mãe fazia. A mãe ia e refugiava-se no Senhor, no templo, e o filho começou a fazer muita coisa. Esse mesmo papel que a Aline está aqui fazendo, vindo, se refugiando aqui na igreja. Talvez as pessoas olhem, ela vai a bobinha para a igreja. Talvez as pessoas olhem, ela vai mais uma com o filho para a igreja. Essa aí é boba, essa não sei o que. Ela está refugiando em Deus. Ou alguém vai dizer para outra lá, é bobinha, está indo, ou bobinho está indo para a igreja, tão novo, está indo para a igreja. Mas é neste momento que você está semeando para depois colher. Amém. Me lembro, faz tempo, quando eu era jovem, 18 anos, eu ia para a casa do Senhor. Às vezes fardado. Às vezes fardado. Sério, Elias? Fardado, saía de uns alqueires, não podia passar das 22 horas. Passou das 22 horas, quem tivesse fardado na rua, PE, polícia do exército, pegava. Eu lembro que em horário de vigília, igual você faz de vez em quando, eu saía, vou para a vigília orar, e ia fardado mesmo, saía do quartel, já ia direto lá, ficava fardado, não podia andar de roupa civil, tinha que ser fardado. Aí alguns crentes olhavam e falavam assim, poxa, você fardado aqui na igreja? Não conheceu o fardado na igreja não, né? Mas sabia que eu ia fardado para lá? Ia fardado, porque eu ia me refugiar em Deus. E nós temos que fazer o mesmo. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos nos refugiando no Senhor. Isso é uma graça, isso é misericórdia. Eu não sei também como a sua família pode estar pensando, não falam para vocês. Mas a sua mãe, ou não vou dizer sua mãe, mas provavelmente o seu pai, ou algum da família de vocês pode estar falando, o que eles vão fazer na igreja? Sempre nós estamos nos refugiando em Deus, para que Deus nos dê vitória, para aquilo que vai acontecer no planeta, para aquilo que vai acontecer no mundo. Porventura nós sabemos o que pode acontecer no mundo. Nós estamos aqui. Tem lugar que não pode mais ter culto. Tem lugar que não pode mais falar contra o pecado. E nós não queremos ser mais uma igreja. Nós queremos semear o que é certo. Queremos fazer igualzinho fez. Anda, falar com Deus. Conversar com Deus. A oração, ela é a resposta para todos os nossos problemas. Mesmo que demore. Ah, Senhor, eu tenho pressa. Quero rápido. O nosso mal é que nós não sabemos orar. Se nós queremos um carro de Deus, Senhor, eu quero um carro. Pronto, acabou, amém. Não. Você tem que falar, Senhor, eu quero um carro assim. Esse carro é da Fiat, ou da Toyota, ou da Honda, ou da Hyundai, mas assim, assim, assim. É esse carro que eu quero. A mesma coisa para a casa, eu quero uma casa assim, assim, assim. A mesma coisa para nós relacionar com uma pessoa. Eu quero uma pessoa assim, 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 assim. Deus vai ouvir a nossa oração. A palavra diz assim: pediste e não recebeste, porque pediste. Não. Temos que saber conversar com Deus, dialogar com Deus. Incrível, mas era sobre dialogar. Se não, a resposta não viria. Deus só responde quem sabe dialogar com Ele. E nós viemos aqui, e esse não é o principal diálogo com Deus. O principal diálogo com Deus é quando nós cumprimos o que diz em São Mateus 6. Entra na tua casa e ora para o teu Pai em oculto, e Ele te recompensará.
Amém? Amém. Queria deixar essa mensagem para você, dizendo o seguinte, que através de Samuel, o povo de Israel não foi derrotado pelos filisteus, porque Samuel foi de oração, mas ele foi consagrado a Deus. Como saber se um homem é consagrado a Deus? Quando ele mantém uma constância, quando ele mantém uma permanência. Não vale a pena hoje vocês me verem, hoje eu sou crente, aleluia, glória a Deus, amanhã. Alguém convida, vai pegar? Não. Vai ter culto. E daí? Como é que é um crente permanente? Ou vai ter culto, aleluia, amém, cara vai começar o culto. É um crente permanente. Vai ter o jejum, tô dentro. Vai ter oração, tô dentro. Vai ter vigília, tô dentro. Vai ter culto de visão para a igreja aprender como é que é a filosofia da igreja, tô dentro, aleluia. Vai ter pequenos grupos, tô dentro. Não, crente desanimador. Vamos para a igreja de novo. Vamos para o culto de novo. Domingo não teve culto. Hoje não, hoje eu vou para Ibirapuera. Hoje eu vou para Vila Lobos. O cristão que mantém uma constância, que constância é permanência, ele é firme. Nada derruba. Mesmo chega alguém e fala, nossa, você está estranho com estar naquele pastor Enoque lá. Está até óculos usando agora. Ou está de óculos agora. Né? Marcelo mudou agora. Está cheio de... Nem nós ele cumprimento. Somos julgados. Pode escrever que somos julgados. Mas quando o cristão mantém uma constância, é bênção. Vamos falar aqui de alguém, para encerrar a mensagem, que não manteve uma constância, mas quando manteve, ninguém segurou ele. Falo de quem? Falo de Pedro. Pedro, quando começou a seguir Jesus, ele era inconstante, briguento. Ele era causador, queria ser o melhor, era o porta-voz dos discípulos, era simplesmente alguém que, se deixasse, ele partia para a briga mesmo, tanto que ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Olha o tamanho da inconstância que era Pedro. Jesus teve que ser o primeiro, fazer a primeira cirurgia há muitos anos, pegando a orelha de Malco e colocando no lugar. Não é assim, Pedro, não é assim. Você não tem que tirar a espada da bainha e ferir um homem que é contra você. Não, você tem que aprender que todos nós somos o Senhor. Amém. Aí Pedro, Jesus falou para ele, perguntou para os discípulos, para o colegiado de apóstolos: ei, quem você diz? Vocês, 12, quem vocês dizem que eu sou? Aí o porta-voz dos discípulos, que é Pedro, falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. São Mateus capítulo 16. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou para Pedro: não te revelaste a carne, mas o Espírito, aleluia. O que significa isso? Que Pedro, a partir daquele momento, começou a ser constante. A partir daquele momento, ele foi tão constante, que o apóstolo Paulo, novo convertido, olhou para Pedro, viu Pedro comendo com gentios. Acho que já leu isso. Pedro, até agora você come com gentios? Paulo é novo convertido. Como que ele fez isso? É que Paulo, quando teve encontro com Jesus em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, a partir daquele momento Paulo foi constante. A Bíblia não fala de Paulo sendo inconstante. A convicção dele era tão grande, tão forte, que ele aceitou a Cristo, que ele dizia: o morrer com Cristo é viver. Amém. E nós precisamos ser constantes assim. Não podemos dizer: hoje eu vou na igreja, amanhã não. Hoje eu vou orar, amanhã não. Hoje eu vou jejuar, amanhã não. Se nós quisermos uma resposta da oração, nós temos que nos apresentar diante de Deus, venerar Ele, adorar Ele. Porque eu admiro os muçulmanos. Eles param 3 vezes ao dia: 9 horas da manhã, meio-dia e às 3 da tarde, para reverenciar Allah. E nós muitas vezes não fazemos isso. Mas Ana, ela é um exemplo para nós, um exemplo de mãe, que depois vê a geração dela, que é o filho Samuel, um exemplo de filho, um exemplo de sacerdote, um exemplo de juiz, um exemplo de profeta.
Se você porventura está decepcionado com o juiz, decepcionado com o profeta, decepcionado com o sacerdote, que sacerdote hoje são os pastores, e tem muita gente que está decepcionado, juízes são aqueles da corte, que também você pode estar decepcionado, mas não esteja decepcionado com o nosso Senhor, porque Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Imagina o cenário se a Ana estivesse decepcionado com Deus. Ela estava frustrada, ela não tinha condição de gerar filho, mas ela insistiu com Deus. Me dá um presente, eu quero. Eu não sei qual é o presente que você precisa, mas Ele está aqui para te dar. Toma posse. O seu presente pode ser um carro, o seu presente pode ser um companheiro, pode ser uma companheira, mas Ele está aqui para te dar. O presente pode ser um novo emprego, Ele pode te dar. Amém? Amém. Precisa você crer. Tema da mensagem: resposta à oração. Deus quer responder a sua oração. Amém. A minha, a nossa oração. Amém? Amém. Deus os abençoe.